O que você está prestes a ouvir não deveria estar aqui. Existem relatórios que as empresas de parques de diversão pagam milhões para manter escondidos, histórias que advogados trabalham dia e noite para apagar da internet, e depoimentos de famílias que foram silenciadas por acordos milionários. Pois uma vez que você descobrir o que realmente acontece por trás das luzes coloridas e da música alegre, nunca mais vai olhar para uma montanha-russa da mesma forma. A indústria do entretenimento movimenta bilhões de dólares por ano vendendo a ilusão de um perigo controlado. A realidade, contudo, é muito mais sombria. Pessoas morrem de formas tão perturbadoras que os próprios funcionários dos parques, após presenciar os acidentes, precisam de terapia psicológica. Só aqui você terá acesso aos detalhes deliberadamente omitidos dos noticiários, pois eu consegui documentos internos, entrevistas com engenheiros que foram demitidos por falar demais, e relatos de testemunhas oculares que carregam essas imagens na memória para sempre. Se você é daquelas pessoas que acredita que acidentes em parques são raros e sempre causados por erro humano, prepare-se para descobrir uma verdade muito mais sombria. Pense bem. Quantas vezes você já subiu em uma atração confiando cegamente que seus trilhos de metal, cabos de aço e sistemas hidráulicos haviam sido testados e aprovados por especialistas? Mas e se eu te contar que alguns dos acidentes mais macabros da história aconteceram justamente em brinquedos que haviam passado por inspeção no mesmo dia? Durante anos, trabalhei investigando casos que as companhias de seguros classificam como confidenciais. Entrevistei engenheiros mecânicos que revelaram falhas estruturais sistemáticas e tive acesso a gravações de áudio das salas de controle nos momentos exatos em que tragédias estavam acontecendo. O que descobri vai muito além de meros acidentes. Existe um padrão perturbador de negligência. Encobertamento e manipulação que transforma diversão em um pesadelo real. Você provavelmente já sentiu aquele frio na barriga ao subir a rampa de uma montanha-russa, aquela mistura de excitação e terror que faz seu coração disparar antes mesmo da primeira descida. Essa sensação existe porque seu instinto de sobrevivência está gritando que algo não está certo, que você está se colocando em uma situação de risco real. E sabe de uma coisa? Seu instinto está corretíssimo. A diferença entre um passeio seguro e uma tragédia que vai marcar gerações de uma família pode ser tão simples quanto um parafuso que se soltou durante a madrugada, um sensor que falhou na hora errada ou um operador que estava mais preocupado com o celular do que com os procedimentos de segurança. Vamos começar com o caso que mudou completamente minha percepção sobre parques de diversão. Era uma tarde de domingo em um parque temático na Flórida. O sol estava forte. Famílias inteiras faziam fila para subir na atração mais popular do local, uma montanha-russa que prometia velocidade, adrenalina e a sensação de voar. Sarah tinha 15 anos, cabelos castanhos, sonhava em ser veterinária e estava comemorando o aniversário da melhor amiga. Ela havia subido naquele mesmo brinquedo dezenas de vezes antes, conhecia cada curva, cada descida, cada momento em que seu estômago ia parar na garganta. Mas naquele dia específico, algo estava diferente. Os funcionários estavam nervosos, sussurrando entre si, olhando constantemente para os monitores da sala de controle. Mais tarde, descobrimos por meio de documentos internos que havia um problema técnico conhecido há 3 dias. Um dos sensores responsáveis por detectar a posição dos carros estava apresentando intermitência. A empresa sabia do defeito. Os engenheiros haviam recomendado a suspensão imediata da atração. Mas a direção decidiu manter o brinquedo funcionando porque era período de férias escolares e cada hora parada representava milhares de dólares em prejuízo. Sarah se acomodou no segundo carro, ajustou o cinto de segurança e sorriu para a amiga que estava ao lado. O operador verificou rapidamente as travas, deu sinal verde e os carros começaram a subir lentamente pela primeira rampa. 70 metros de altura, velocidade máxima de 120 km por hora, força G que pode chegar a 4 vezes o peso do corpo. Números que soam técnicos e distantes quando você os lê em um manual de especificações, mas que se tornam terrivelmente reais quando algo dá errado. No momento exato em que os carros atingiram o ponto mais alto da montanha, o sensor defeituoso enviou um sinal incorreto para o sistema de controle. O computador interpretou que havia outro trem na mesma seção dos trilhos e acionou automaticamente os freios de emergência.
Mas o detalhe que nunca foi divulgado publicamente é este. Os freios de emergência dessa atração específica não foram projetados para parar um trem em alta velocidade na descida mais íngreme. Eles foram pensados para funcionar apenas em seções planas ou em subidas. O que aconteceu nos próximos 23 segundos foi registrado por 17 câmeras diferentes, gravado pelos sistemas de áudio internos e testemunhado por mais de 200 pessoas. Mas a versão que chegou à imprensa foi editada, suavizada e deliberadamente incompleta. A realidade é que quando aqueles freios foram acionados na descida, a força do impacto foi tão violenta que o segundo carro foi literalmente catapultado para fora dos trilhos. Sarah e outros 5 passageiros foram arremessados a uma altura de 40 metros, caindo em uma área de mata que circundava a atração. As primeiras equipes de resgate que chegaram ao local precisaram de atendimento psicológico. Bombeiros experientes, paramédicos que já haviam visto de tudo, ficaram traumatizados com a cena que encontraram. Um deles, que concordou em conversar comigo sob anonimato, disse que em 20 anos de profissão nunca havia presenciado algo tão perturbador. Não eram apenas os ferimentos físicos, mas a forma como tudo aconteceu, a violência do impacto, o contraste brutal entre a alegria de segundos antes e o horror absoluto que se seguiu. Sarah morreu no local. Sua melhor amiga sobreviveu, mas ficou paralítica da cintura para baixo. Os outros 4 passageiros tiveram ferimentos que mudaram suas vidas para sempre. E sabe qual foi a primeira reação da empresa? Não foi prestar socorro, nem assumir responsabilidade. Foi ligar para o departamento jurídico e para a equipe de relações públicas. Enquanto corpos ainda estavam sendo retirados dos destroços, advogados já estavam elaborando estratégias para minimizar danos à reputação da marca. A família de Sarah recebeu uma proposta de acordo confidencial no mesmo dia do velório. $5 milhões em troca de silêncio absoluto. Não poderiam falar com jornalistas, não poderiam processar outras empresas envolvidas na construção ou manutenção da atração, e não poderiam sequer mencionar o nome do parque em redes sociais. A mãe de Sarah, destroçada pela dor, assinou o acordo pensando que pelo menos impediria que outras famílias passassem pelo mesmo sofrimento. Ela não sabia que casos similares haviam acontecido antes e que continuariam acontecendo depois. Porque esta não é uma história isolada. Existe um padrão sistemático de negligência que atravessa toda a indústria. Desde os grandes parques temáticos de Orlando, até pequenas feiras itinerantes no interior do Brasil. O mesmo roteiro se repete. Problemas técnicos conhecidos são ignorados por questões financeiras. Sistemas de segurança são burlados para aumentar a capacidade de passageiros e funcionários são pressionados a manter atrações funcionando mesmo quando detectam irregularidades. E a parte mais perturbadora é que estes acidentes poderiam ser facilmente evitados. Não estamos falando de falhas tecnológicas impossíveis de prever ou catástrofes naturais inevitáveis. Estamos falando de decisões conscientes tomadas por pessoas que colocam o lucro acima de vidas humanas. Executivos que sabem exatamente quais são os riscos, engenheiros que alertam sobre problemas estruturais, inspetores que são pressionados a aprovar equipamentos defeituosos. Durante minha investigação, consegui acesso a e-mails internos de uma das maiores empresas do setor. As mensagens revelam conversas chocantes entre diretores discutindo o custo de um possível acidente versus o custo de interromper operações para realizar reparos necessários. Em uma dessas conversas, um vice-presidente escreveu literalmente que algumas mortes eram um custo aceitável para manter os prazos de inauguração de uma nova atração. Quando questionado sobre a legalidade e moralidade dessa posição, ele respondeu que todas as grandes indústrias fazem esse tipo de cálculo e que a responsabilidade era do departamento jurídico resolver qualquer problema posterior. Mas não são apenas as grandes corporações que escondem segredos macabros. Parques menores, feiras regionais e atrações itinerantes operam com padrões de segurança ainda mais questionáveis. Equipamentos que deveriam ser aposentados há décadas continuam funcionando porque uma inspeção completa custaria mais do que o faturamento anual de toda a operação. Funcionários sem treinamento adequado operam máquinas complexas. Sistemas de manutenção são terceirizados para empresas que oferecem o menor preço, e peças de reposição originais são substituídas por similares de qualidade duvidosa.
Em uma feira no interior de Minas Gerais, documentei um caso em que a roda gigante principal estava sendo mantida em funcionamento com cabos de aço que já haviam sido soldados por 3 vezes. O engenheiro responsável havia alertado que aquela atração representava risco iminente de colapso, mas o proprietário decidiu mantê-la funcionando até o final da temporada, porque desmontá-la prematuramente resultaria em um prejuízo de mais de R$ 50 mil. 2 semanas depois, durante uma noite de sábado com movimento intenso, um dos cabos se rompeu e uma das gôndolas despencou de 20 metros de altura. Milagrosamente, ninguém morreu, mas 3 crianças ficaram gravemente feridas. O caso foi abafado localmente, a imprensa nacional nunca soube do acontecido e a feira continuou funcionando normalmente na cidade seguinte. Os relatos mais perturbadores vêm de funcionários que trabalham diretamente com essas atrações. Operadores de brinquedos que são treinados em procedimentos de emergência, que incluem como reagir quando veem pedaços de corpos humanos nos trilhos. Técnicos de manutenção que encontram evidências de acidentes anteriores que nunca foram reportados oficialmente. Equipes de limpeza que são instruídas sobre como remover manchas de sangue sem deixar vestígios que possam alarmar futuros visitantes. Um ex-funcionário de um parque em São Paulo me contou sobre um protocolo interno chamado de Código Vermelho, que era acionado sempre que acontecia um acidente com ferimentos graves ou morte. O primeiro passo não era chamar o resgate médico, mas sim acionar uma equipe especializada em controle de danos. Esta equipe tinha menos de 15 minutos para isolar a área, remover evidências comprometedoras e criar uma versão alternativa dos fatos, que minimizasse a responsabilidade da empresa. Ele presenciou este protocolo sendo aplicado quando um adolescente foi decapitado em uma montanha-russa. O rapaz havia desobedecido às instruções de segurança e ficou em pé durante uma curva de alta velocidade, sendo atingido por uma estrutura metálica. A morte foi instantânea, mas a empresa conseguiu transformar o caso em uma fatalidade causada exclusivamente por imprudência da vítima. A família nunca soube que aquela mesma estrutura metálica já havia sido identificada como um risco potencial em relatórios de inspeção anteriores e que sua remoção estava programada para o mês seguinte. Mas talvez o aspecto mais perturbador de toda essa indústria seja como ela se aproveita da nossa necessidade psicológica de buscar experiências intensas. Parques de diversão vendem adrenalina, vendem a ilusão de perigo controlado, vendem a sensação de estar vivo através do medo. E fazem isso de forma tão eficiente que conseguimos ignorar completamente os riscos reais envolvidos. Quantas vezes você parou para pensar na engenharia por trás daquela montanha-russa, na manutenção daqueles cabos, Na qualificação daquele operador que liberou sua cadeira de segurança? A resposta é simples: nunca. Porque se parássemos para analisar racionalmente os riscos, provavelmente nunca mais subiríamos em atração alguma. E a indústria sabe disso. Por isso investe bilhões em marketing, que associa seus produtos à diversão, à família e a experiências positivas, enquanto, simultaneamente, investe outros bilhões em departamentos jurídicos especializados em abafar tragédias e comprar silêncios. Existe um documento interno de uma das maiores empresas do setor, que classifica acidentes em 5 categorias diferentes. A primeira categoria inclui pequenos ferimentos, que podem ser tratados no local sem envolvimento médico externo. A quinta categoria são mortes que não podem ser ocultadas e que vão gerar repercussão midiática. Mas as categorias 2, 3 e 4 são as mais perturbadoras. Incluem ferimentos graves, mutilações e até mesmo mortes, que a empresa acredita conseguir manter em sigilo através de acordos financeiros e pressão legal. Para cada categoria, existe um protocolo específico de resposta, um orçamento pré-aprovado para a contenção de danos e uma lista de profissionais especializados que devem ser contactados imediatamente. Advogados, relações públicas, investigadores privados e até mesmo pessoas responsáveis por monitorar redes sociais e remover vídeos ou fotos que possam comprometer a imagem da empresa. É uma operação militar organizada para transformar tragédias humanas em problemas administrativos solucionáveis com dinheiro e influência.
E funciona. Na maior parte dos casos, funciona perfeitamente. Famílias destroçadas pela perda de entes queridos acabam aceitando acordos financeiros porque não têm recursos para enfrentar batalhas judiciais que podem durar décadas. Vítimas sobreviventes assinam termos de confidencialidade em troca de tratamentos médicos que seus planos de saúde não cobririam. Funcionários que testemunharam irregularidades são demitidos e impedidos de trabalhar no setor por meio de cláusulas contratuais específicas. O resultado é que a grande maioria desses casos nunca chega ao conhecimento público. Estatísticas oficiais mostram números irreais de acidentes, porque consideram apenas ocorrências que foram oficialmente reportadas às autoridades competentes. Mas quantos casos são resolvidos antes mesmo de chegarem aos órgãos reguladores? Quantas mortes são classificadas como causas naturais ou acidentes não relacionados às atrações? Quantas famílias foram convencidas de que processar não traria seus entes queridos de volta e que era melhor aceitar uma compensação financeira generosa? Por isso, quando você vê estatísticas dizendo que a chance de morrer em uma atração de parque de diversão é menor do que ser atingido por um raio, desconfie. Estes números são baseados em dados oficiais que representam apenas uma fração da realidade. É como se você tentasse medir a criminalidade de uma cidade, considerando apenas os crimes que foram denunciados, investigados, processados e resultaram em condenação. O que você obteria seria uma estatística completamente desconectada da realidade vivida pelos moradores. A pergunta que deveria estar martelando na sua cabeça neste momento é simples. Se tudo isso é verdade, por que ninguém faz nada para mudar essa situação? A resposta envolve poder político, influência econômica e uma rede complexa de interesses que vai muito além dos próprios parques de diversão. Estas empresas empregam milhares de pessoas, geram bilhões em impostos, movimentam economias inteiras de cidades que dependem do turismo. Quando você tem esse nível de influência econômica, consegue moldar regulamentações, influenciar fiscalizações e criar um ambiente onde a autorregulamentação se torna a norma. A indústria do entretenimento criou um sistema onde a responsabilidade é sempre de outra pessoa. Quando algo dá errado, a culpa recai sobre o operador que não seguiu o protocolo, sobre o visitante que não respeitou as regras de segurança, sobre a empresa terceirizada responsável pela manutenção, sobre o fabricante do equipamento que deveria ter previsto aquela situação específica. É um jogo de empurra-empurra, onde ninguém assume a responsabilidade total e as vítimas ficam perdidas em um labirinto legal que pode durar anos. Os parques desenvolveram uma verdadeira ciência para transformar tragédias em estatísticas aceitáveis. Existe um departamento inteiro dedicado ao que eles chamam de gestão de crise e comunicação estratégica. Quando um acidente acontece, a primeira coisa que fazem não é investigar as causas ou implementar melhorias de segurança. A primeira ação é controlar a narrativa. Equipes especializadas em relações públicas trabalham 24 horas por dia para minimizar o impacto na mídia, enquanto advogados especializados em direito corporativo começam a construir defesas legais antes mesmo que as famílias das vítimas tenham tempo de processar o que aconteceu. O que mais impressiona é como eles conseguiram transformar acidentes fatais em eventos isolados e imprevisíveis. Cada morte é apresentada como uma coincidência única, uma combinação impossível de circunstâncias que jamais poderia ter sido prevista ou evitada. Mas quando você analisa os padrões, quando conecta os pontos entre diferentes casos que aconteceram em parques distintos ao longo de décadas, uma imagem completamente diferente emerge. Não são acidentes isolados, são sintomas de um sistema que prioriza o lucro sobre a segurança, de forma sistemática e consistente. A engenharia de atrações modernas funciona dentro de margens de segurança que são calculadas para maximizar a emoção, enquanto mantém os riscos dentro de níveis legalmente aceitáveis. Mas o que significa legalmente aceitável quando você está falando sobre vidas humanas? Existe um número de mortes por ano que é considerado normal e inevitável. Existe um cálculo frio que determina quantas vidas podem ser perdidas antes que isso se torne um problema financeiro maior do que implementar melhorias de segurança. Os testes de segurança que você imagina que acontecem rigorosamente antes de uma atração ser liberada para o público são muito diferentes da realidade. A maior parte dos testes é feita com bonecos, que simulam peso e distribuição humana, mas que não conseguem replicar como um corpo real reage a forças extremas,
mudanças bruscas de direção ou situações de pânico. Quando testes com humanos acontecem, são feitos com funcionários treinados, pessoas jovens, saudáveis, que sabem exatamente o que esperar e como se posicionar para minimizar riscos. Mas o público real inclui crianças pequenas, idosos, pessoas com problemas cardíacos não diagnosticados, pessoas sob efeito de medicamentos, pessoas com medo que podem ter reações imprevisíveis. A diversidade física e emocional das pessoas que usam estas atrações cria um espectro de vulnerabilidades que os testes padrão simplesmente não conseguem cobrir. E mesmo quando problemas são identificados durante testes iniciais, as soluções implementadas geralmente são as mais baratas possíveis, não necessariamente as mais eficazes. A manutenção preventiva é outro ponto crítico, que funciona de forma muito diferente do que o público imagina. Partes móveis sujeitas a estresse extremo deveriam ser substituídas regularmente, mas na prática, muitas vezes são reparadas até não ser mais possível estender sua vida útil. Soldas que deveriam ser refeitas são apenas reforçadas. Cabos que deveriam ser trocados recebem lubrificação extra. Sensores de segurança que apresentam falhas intermitentes são recalibrados em vez de substituídos. Esta abordagem cria situações onde equipamentos funcionam dentro de parâmetros aparentemente normais na maior parte do tempo, mas podem falhar de forma catastrófica sem aviso prévio. É como dirigir um carro com pneus carecas. Na maior parte das viagens você chegará ao destino sem problemas, mas quando as condições se tornarem desafiadoras, a falha será súbita e dramática. O treinamento de operadores é outra área onde a economia de custos cria riscos enormes para os visitantes. A rotatividade de funcionários em parques de diversão é altíssima. Muitos operadores trabalham apenas durante temporadas específicas, são estudantes procurando trabalho temporário ou pessoas que veem aquilo como um emprego de transição. O tempo de treinamento é mínimo, focado em procedimentos básicos de operação, não em reconhecimento de sinais de alerta ou gestão de situações de emergência. Quando algo começa a dar errado, estes operadores muitas vezes não têm experiência suficiente para identificar o problema rapidamente ou tomar decisões corretas sob pressão. Eles aprenderam a apertar botões em uma sequência específica, mas não compreendem realmente como o sistema funciona ou quais são os indicadores de que algo está saindo do controle. É como colocar alguém para pilotar um avião depois de ensinar apenas como usar o piloto automático. A supervisão também é frequentemente inadequada. Supervisores responsáveis por múltiplas atrações não conseguem monitorar tudo simultaneamente. Câmeras de segurança existem, mas alguém precisa estar observando ativamente. E essa pessoa geralmente está dividindo a atenção entre diversas telas, relatórios e outras responsabilidades. Sistemas de alerta automático existem, mas são calibrados para evitar falsos positivos, o que significa que, quando realmente soam, a situação já pode estar além do ponto onde uma intervenção rápida faria diferença. As investigações que acontecem após acidentes fatais são conduzidas por equipes que têm interesse direto em minimizar a responsabilidade da empresa. Engenheiros forenses contratados pelo parque, obviamente, buscarão evidências que apontem para fatores externos, erro humano ou falha de equipamentos fabricados por terceiros. Raramente chegam à conclusão de que o acidente poderia ter sido evitado com procedimentos diferentes de manutenção, treinamento mais rigoroso ou design mais conservador. Autoridades governamentais que deveriam fiscalizar independentemente frequentemente não têm recursos, conhecimento técnico ou vontade política para conduzir investigações verdadeiramente imparciais. Muitas vezes dependem de informações fornecidas pelo próprio parque ou contratam as mesmas empresas de consultoria que trabalham para a indústria. O resultado são relatórios que concluem que o acidente foi uma tragédia inevitável, que todas as precauções adequadas foram tomadas e que mudanças regulatórias não são necessárias. Esta dinâmica cria um ambiente onde acidentes continuam acontecendo pelos mesmos motivos, década após década, porque as verdadeiras causas raiz nunca são adequadamente identificadas e corrigidas. Cada novo acidente é tratado como um evento único, quando na verdade faz parte de padrões sistemáticos que poderiam ser interrompidos se existisse vontade real de colocar a segurança acima do lucro. A tecnologia moderna poderia tornar atrações muito mais seguras do que são atualmente. Sensores avançados poderiam monitorar continuamente o esforço estrutural de componentes críticos. Sistemas de inteligência artificial poderiam analisar padrões de operação e identificar anomalias, antes que se transformem em falhas.
Simulações computacionais sofisticadas poderiam testar virtualmente milhões de cenários diferentes antes que uma atração seja construída. Mas implementar estas tecnologias custa dinheiro, e o retorno sobre o investimento em segurança é difícil de quantificar até que algo dê errado. É mais barato lidar com algumas mortes ocasionais através de acordos extrajudiciais do que investir em sistemas de segurança de última geração. Esta é a matemática cruel que governa decisões que afetam diretamente suas chances de sobreviver àqueles 3 minutos de adrenalina. A próxima vez que você estiver na fila de uma atração radical, olhe ao redor e perceba quantas coisas você não consegue ver ou avaliar sobre a real condição daquele equipamento. Você está confiando sua vida a sistemas complexos operados por pessoas que podem ter começado a trabalhar ali na semana passada. Poucos sabem, mas enquanto você estava lendo este conteúdo, alguém em algum lugar do mundo estava subindo em uma atração que hoje vai tirar sua vida. Não é uma estatística fria que você pode ignorar porque acontece com outras pessoas. É uma realidade que te espreita cada vez que você decide que 3 minutos de adrenalina valem o risco de não voltar para casa. E o mais perturbador de tudo isso é que você nunca vai saber quando será a sua vez, até que seja tarde demais. Cada clique deste carrinho subindo os trilhos pode ser o último som que você vai ouvir. Cada segundo que passa enquanto você está suspenso de cabeça para baixo pode ser aquele em que o metal finalmente cede. Você confiou sua existência a um sistema que funciona baseado no lucro, não na sua segurança. E agora que você conhece os segredos mais sombrios desta indústria, ainda vai conseguir sentir a mesma emoção inocente quando estiver sendo amarrado naqueles cintos? As histórias que você acabou de conhecer não são ficção de terror criada para assustar. São registros reais de pessoas que acordaram naquele dia pensando que iam se divertir e terminaram o dia como manchetes trágicas. A diferença entre você e essas vítimas não é sorte, inteligência ou precaução. A diferença é apenas temporal. Elas simplesmente chegaram antes de você ao momento errado, no lugar errado. O que mais deveria te perturbar não são os detalhes sangrentos destes acidentes, mas a facilidade com que a indústria consegue fazer você esquecer que eles aconteceram. Quantos dos nomes das vítimas que você ouviu hoje você ainda vai lembrar na próxima semana? Quantas dessas tragédias você vai recordar quando estiver fazendo fila para subir numa montanha-russa durante suas próximas férias? A máquina de marketing dos parques temáticos é infinitamente mais eficiente que seus sistemas de segurança, e isso não é coincidência. Eles investem muito mais dinheiro em fazer você esquecer os riscos do que em eliminá-los completamente. Esta não é uma tentativa de arruinar sua diversão ou transformar você em alguém que vive com medo de tudo. É um chamado para que você entre nesses espaços com os olhos abertos, sabendo exatamente o que está em jogo. Quando você entende que está participando de um jogo onde as regras são escritas por pessoas que nunca vão subir naqueles brinquedos, você pode fazer escolhas mais conscientes sobre quais riscos vale a pena correr. Talvez você continue subindo em atrações depois de saber tudo isso, e não há problema nisso. Mas pelo menos agora você sabe que não é tão seguro quanto querem que você acredite, e essa consciência pode salvar sua vida. A verdade é que cada um desses acidentes que exploramos hoje poderia ter sido evitado com tecnologia, regulamentação e fiscalização adequadas. Não estamos falando de tragédias inevitáveis ou atos divinos impossíveis de prever. Estamos falando de mortes causadas por negligência sistemática, disfarçada de entretenimento familiar. E enquanto você estava descobrindo essas informações, em algum lugar do mundo, alguém está tomando a decisão de cortar gastos em manutenção para aumentar os lucros do próximo trimestre. Alguém está assinando um relatório de inspeção aprovando um equipamento que deveria estar fora de operação. Alguém está treinando um funcionário de 18 anos para operar uma máquina que pode matar dezenas de pessoas se algo der errado. O sistema não vai mudar porque você descobriu como ele realmente funciona. Ele continuará operando exatamente da mesma forma, contando com a sua tendência natural de esquecer informações desconfortáveis e buscar experiências emocionantes. Cada tragédia será tratada como um evento isolado. Cada família enlutada receberá uma compensação financeira e um acordo de confidencialidade. E em poucos meses, tudo voltará ao normal, até que aconteça novamente. E vai acontecer novamente, porque as causas raiz nunca são verdadeiramente endereçadas. Mas você agora carrega um conhecimento que a maioria das pessoas não possui.
Você sabe que por trás das luzes coloridas e da música alegre existe uma realidade muito mais sombria. Você entende que cada vez que alguém grita de alegria numa atração, pode ser a última vez que essa pessoa produz qualquer som. Você compreende que a diferença entre um dia divertido e uma tragédia familiar às vezes é apenas uma solda mal feita ou um sensor defeituoso que ninguém checou adequadamente. Esta consciência te coloca numa posição única. Você pode escolher ignorar tudo isso e voltar a viver como se nunca tivesse descoberto estes segredos. Ou pode levar este conhecimento com você e usá-lo para tomar decisões mais informadas sobre os riscos que vale a pena correr na sua vida. Talvez você se torne mais seletivo sobre quais atrações considera seguras o suficiente para experimentar. Talvez você comece a prestar atenção em sinais de alerta que ignorava antes. Talvez você simplesmente se torne mais consciente de que viver intensamente às vezes significa aceitar que alguns riscos são inevitáveis, mas pelo menos agora você sabe exatamente quais são esses riscos. O que você não pode fazer é fingir que não sabe. Você não pode mais subir numa montanha russa com a inocência de quem acredita que sistemas de segurança são infalíveis. Você não pode mais confiar cegamente em regulamentações governamentais ou certificações de segurança. Você sabe demais sobre como este mundo realmente funciona nos bastidores. E talvez isso seja exatamente o que precisava acontecer. Talvez você precisava perder essa inocência para ganhar a capacidade de se proteger melhor. As vítimas cujas histórias compartilhamos hoje não podem mais fazer escolhas. Elas não podem mais decidir se um determinado risco vale a pena correr. Mas você ainda pode. E agora você tem informações suficientes para fazer essas escolhas de forma verdadeiramente consciente. Você entende que diversão e segurança nem sempre andam juntas, que regulamentação não é sinônimo de proteção real e que sua vida vale muito mais do que os 3 minutos de emoção que qualquer atração pode proporcionar. Se este conteúdo mudou sua perspectiva sobre parques de diversões, se fez você questionar coisas que antes considerava seguras e confiáveis, então cumpriu seu propósito. Não era para te assustar, era para te informar. Não era para te paralisar com medo, era para te dar o poder de escolher conscientemente quais riscos vale a pena correr na sua vida. E se você acredita que mais pessoas precisam ter acesso a estas informações antes de colocar suas vidas em risco em nome da diversão, compartilhe este conteúdo com quem você se importa. Porque conhecimento é poder, e quando se trata de segurança pessoal, informação pode literalmente ser a diferença entre a vida e a morte.